Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com você sobre tempestades e a vida cristã. A palavra de hoje está baseada na história ou na narrativa de Lucas, do capítulo 8, do verso 22 ao verso 25. E essa história, esse evento, também está no capítulo 8 de Mateus, né? Do 25 ao 27, que narra uma tempestade que houve enquanto Jesus e os seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia, que na verdade era um lago de água doce, muito grande, e tinha esse codinome de Mar da Galileia, também era chamado de Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério César. E a história do texto que eu compartilhei com uma congregação na quarta-feira passada vai dizer que Jesus entra no barco e os seus discípulos o seguem, ou seja, entram no barco também. Então eles eram seguidores de Jesus. Esse é aquele que vai aonde o mestre vai, que segue fielmente. E quando eles estão fazendo a travessia, porque o ministério de Jesus, ele em grande parte de sua vida se deu ali às margens daquele rio, nas aldeias, nas cidades e nas vilas. Então Jesus estava sempre atravessando do leste para o oeste daquele lago. E quando eles estão fazendo a travessia, o barco é alcançado por uma grande tempestade que faz o barco sacolejar, as águas estão revoltas, a chuva torrencial, ou seja, eles são atingidos por uma tempestade no meio da travessia. E aí a gente precisa entender o que é uma tempestade, como ela surge. A palavra tempestade, ela tem dois significados. O primeiro significado é sobre um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, chuva forte, mar encapelado, vento revolto, e o conjunto dessas coisas podem formar furacões. Por exemplo, nos Estados Unidos é o lugar no mundo onde tem mais furacões. E esses furacões geralmente têm um nome de mulher. Um dos mais conhecidos e que causou mais destruição foi o Katrina. E o furacão, ele surge basicamente da desarmonia, né? O quente e o frio, né? A temperatura mais alta, a temperatura mais baixa. O lago de Genezaré ficava a 200 metros abaixo do nível do mar. Atrás ficava o Golã, né? O grande monte Golã,
com as suas geleiras lá no alto por causa da temperatura mais fria, que se derretia, né? E aquele gelo caía no mar, na água do lago quente, acabava virando uma tempestade, né? Então, a tempestade ela vem da desarmonia. O segundo significado de tempestade que nós usamos como metáfora vem desse fenômeno social que atinge o ser humano com algo que o faz sofrer, que faz com que ele sinta alguma coisa que o coloca em desconforto. Pode ser a perda de um trabalho, a perda da autoestima, a perda da força e do ânimo para viver, a perda de um ente querido. Isso também gera desarmonia. A verdade é que nós, seres humanos, vivemos em desarmonia uns com os outros e às vezes consigo mesmo, e o pior de tudo, em desarmonia com a divindade, desarmonia com Deus. Isso gera tempestades. As tempestades, elas são mais comuns do que julga a nossa vã filosofia. E o que a gente aprende com esse texto é que a tempestade também alcança aqueles que são discípulos de Jesus. A vida cristã também é feita de tempestade. Aliás, eu digo, na maioria das vezes nós estamos navegando no barco e somos atingidos pela tempestade. Então essa ideia que crente não passa por dificuldade e sofrimento, seguidor de Jesus, que cristão não passa, é uma mentira. Se disseram que você ia andar de vitória em vitória, de glória em glória, e que você não ia sofrer, mentiram para você. O sofrimento, a tempestade alcança a todos, inclusive os cristãos. Talvez você tenha nascido debaixo de uma tempestade e provavelmente você pode até morrer debaixo da tempestade. Mas como é que eu posso descansar ou dormir no covés do barco da minha vida como fazia Jesus em meio das tempestades? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a tempestade irá nos alcançar. Então eu tenho que arrumar eu tenho que entender um jeito de viver em paz em meio das tempestades. E parece que Jesus repreende os seus discípulos porque não havia fé. E a gente tem que entender aquilo que Abacuque disse. O justo, ou aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, ele vive pela fé. Então eu tenho que ter fé em meio à tempestade, porque aquele que só tem fé quando as coisas vão bem, na bonança, na calmaria, não tem a verdadeira fé. A fé, ela vem para nos trazer paz, calmaria e tranquilidade quando a tempestade nos atinge. E isso fatalmente irá acontecer, se é que já não está acontecendo. E eu tenho que ter fé. Fé em quem? Fé em Jesus e nas suas promessas. Porque ele bem nos advertiu que no mundo tereis aflição, ou no mundo vocês vão passar por tempestade, numa leitura aqui minha. Mas tem de bom ânimo, descanse em mim, durma em paz, porque você está no meu barco. Outra coisa que eu aprendo é que nós devemos navegar no barco de Jesus. O barco de Jesus é um projeto dele. Então isso quer dizer que eu tenho que abandonar os meus projetos e abraçar o projeto de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Assim eu poderei passar pela tempestade como
apóstolo Paulo passou e sofreu 3 naufrágios, mas teve a tranquilidade de dizer que todos chegariam bem no meio daquela tempestade. Que Deus abençoe você na manhã, que você possa navegar aí no barco sabendo que as tempestades virão, mas tenha fé e esteja com Jesus no barco. Com Jesus no barco, tudo vai bem, embora nem sempre o temporal passe. Um bom dia para você e que Deus te abençoe.